Olá, há um tempo que eu não faço vídeos sobre livros, aí eu resolvi fazer hoje um videozinho rápido sobre algumas coisas que eu tenho aqui de literatura, que eu gosto e que podem servir como dicas assim de coisas legais para ler de literatura, né? É que eu tenho algumas coisas. Para começar, né? Tenho, tenho alguns livros interessantes. Como eu gosto muito de literatura épica, sagas e essas coisas, né? Então tem bastante coisas assim nesse estilo, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o Eda, né, que é uma das fontes principais para a mitologia viking, né? Mitologia nórdica, né? Um outro aqui é a saga Niels, bem interessante. A saga de Volsungs, que conta a história de Sigurd, né, o matador de dragões. Inspirou Tolkien, Wagner, essa galera, né? Tem ainda nessa linha, tem aqui esse lado, por exemplo, essa é uma saga, né, persa, né? Do Al-Dukhsen, né, que Ferdowsi, que é o Shahnameh, é o livro dos reis persa, né? É uma saga sobre os reis da Pérsia antiga, que hoje é o Irã, né? É bem interessante. Aqui tem uma das versões do Ramayana, também que é um épico hindu, né? Indiano, né? Muito, muito bacana. Inclusive está aqui também, que eu já estou lendo há um tempo, né? Mas é o tamanho disso, né? Assim, Mahabharata, que é muito bom, muito bacana. Que esse é o principal épico indiano, né? Geralmente se pensa que tem sido composto entre 300 a.C., 300 depois de Cristo, com alguma variação nessa datação, mas aqui é o grande épico, né, da cultura indiana. Nele está contido, né, um dos capítulos dele, né, é o Bhagavad Gita, né, que acabou meio que se destacando do resto do Mahabharata, né? Então, criou uma fama, virou um livro espiritual por excelência, né? Um outro épico aqui, o épico de Gilgamesh, que é belíssimo, né? Mito babilônico, né? Muito, muito bonito mesmo. Assim, quase que obrigatório, né? Tem aqui, por exemplo, os hinos homéricos, que são belíssimos também, são atribuídos a Homero, ou hinos sobre diversas divindades da Grécia Antiga. Aqui não é exatamente literatura, mas está aqui eu vou mostrar, né? Um livro sobre os sofistas gregos. Não é exatamente, não é literatura exatamente. Acabou ficando aqui. O livro clássico, né, do Clausewitz sobre a guerra. O que não pode faltar, é claro, Homero, Odisseia, um dos meus livros favoritos, assim, leio, releio, junto com a Ilíada, né? Esse livro aqui é muito interessante porque
conhecido, são os relatos da princesa bizantina chamada Anna Comnene, né, que ela escreveu sobre o reinado do seu pai, o imperador bizantino Alexis, né, na época das Cruzadas, né? Ela chamou de Alexíada. É um livro bastante incomum, né? Assim, pouco conhecido, né? Mas é um clássico, né? Do mundo da literatura bizantina, né? Do Império Romano do Oriente, né? Aqui tem umas edições do teatro grego, mas eu tenho o teatro grego completo ali na minha mesa, né? Aqui tem uma edição da Poética de Aristóteles, né? Mas tem essas edições aqui de Ésquilo, mas eu tenho outro ali com o teatro grego completo, né? E tem os livros mais curiosos, assim, né? Deixa eu ver aqui. Vou mostrar. Isso aqui são relatos, né? São histórias, né? Que se espalharam após a morte de Alexandre o Grande e que chegaram até a Idade Média, né? Eles são de origem grega, mas chegaram até a Idade Média, eram muito famosos na Idade Média, né? Ficaram conhecidos como o romance grego de Alexandre, né? Pseudo-Quitésios, né? É muito interessante porque tem todas aquelas histórias fantásticas sobre Alexandre. Alexandre acaba virando uma espécie de soberano, né, exemplar, né? Então a vida dele é cheia de encontros e façanhas incomuns, né? Aqui a edição mais comum, né, do Crime e Castigo, Dostoiévski, é claro, é o meu favorito, né? Assim, na literatura mais contemporânea ou mais próxima de nós, assim, para mim é um dos maiores, né? Outro do Dostoiévski, né? O Jogador, O Eterno Marido. Aqui embaixo tem mais Dostoiévski, né? Os Demônios, Os Contos Reunidos, Escritos da Casa Morta. Dá para ver que eu realmente amo Dostoiévski, né? Assim, é um dos meus favoritos. Aqui também uma ediçãozinha da Oresteia, de Ésquilo. Inclusive eu escrevi sobre isso, né, lá no meu blog. Uma edição da Consolação da Filosofia, do Boécio. Desse lado aqui, a história, né, dos meus tempos, que é quase que como uma sequência, né, aqui que é escrito pelo Xenofonte, né, foi um dos discípulos de Sócrates, né? É quase como uma sequência de Tucídides, né? Onde Tucídides para na Guerra do Peloponeso, ele continua, né? As conversações com Sócrates, de Xenofonte, são muito interessantes, né? Eu gosto muito do Xenofonte, né? O elogio dele a Hiero, né? O tirano, né? Aqui a retórica de Aristóteles, né? Os ensaios de Plutarco, que são muito bacanas. Plutarco um platônico, né? Aqui uma ediçãozinha, né, da filosofia dos primeiros filósofos gregos, né, e tal. Não é exatamente literatura, né? Mas está aqui porque todas fazem parte dessa coleção da Penguin, né? Esse aqui que é maravilhoso, né? John Milton, Paradise Lost. É uma coisa fantástica, né?
Kafka, uma coleção do Kafka, né? Aliás, o primeiro livro que eu realmente li por vontade própria, um livro de literatura, né? Que não me foi passado pelo colégio nem nada, acho que eu li por vontade própria, por curiosidade, né? Porque eu queria ler, foi justamente O Processo, né? Kafka, quando eu tinha, não sei, uns 15 anos, talvez, 16, talvez. Aqui é uma coletânea sobre Alfredo Grande, né? Na época da Inglaterra anterior à Inglaterra anglo-saxã, né? Anterior à invasão normanda, né? Do William Conquistador, as odes de Píndaro, né? Esse volumezinho simpático, né? Da poesia lírica grega, né? Safo, Arcoíloco, né? O Solon, Theógenes, muito interessante. Aqui também uma coletânea, uma antologia, né? Onde tem o Beowulf, né? Uma antologia da literatura anglo-saxã. Aliás, Beowulf é muito bom, muito bom. E esse é um livrinho bastante interessante, que são são histórias, né, redigidas aí lá na época no Egito Antigo, né? Aqui diz até a data, né, de 1940 a 1640 a.C., né? E tem essa história aqui que é a história de Sinurri. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas é uma história, talvez as primeiras histórias assim, né? Thomas Mann, que também é um autor que eu gosto muito, leio muito, né? É um dos meus favoritos, Thomas Mann. E esse aqui em particular é faz referência à ascensão do Hitler, né? Na Alemanha. O Mário e o mágico o Mário é um mágico, né? Que encanta as pessoas, coisa e tal, né? Aqui tem 3 livros. Aqui não é exatamente, talvez não se chamasse literatura exatamente, mas é o Bodhicharyavatara, né? Que é o caminho do Bodhisattva, né? Mas aqui você tem um clássico, né, da literatura tibetana, né, que é a vida de Milarepa, que era um bandido e coisa e tal, e depois ele se torna um dos maiores santos budistas, né? Então é quase que na forma de um romance, né? Assim, uma história interessante, né? E aqui é um dos clássicos da literatura budista, só que coreana, né? Que é um rapazinho, né? Que tem uma espécie de romance de formação, mas é no sentido religioso, né? Espiritual, né? Ele aprende sobre as tentações do mundo e coisa e tal, né? Até chegar no caminho budista, né? Aqui também outro Dostoiévski, né? O Idiota. Né? Aqui as poesias de Petrarca, Francisco Petrarca, sonetos, né? De Francisco Petrarca. A vida de Dante Alighieri, né? Do Giovanni Boccaccio. Aqui do Dante mesmo, o Vita Nuova. Dante de novo, Convívio, do Dante Alighieri. Aqui tem uma biografiazinha do Dante. E aqui é Clara Maravilha,
a Divina Comédia, que é claro, uma maravilha das maravilhas, né? Assim, aqui mais embaixo tem outras coisinhas. Esse aqui na verdade, esse aqui é o grande clássico, o grande épico japonês, né? O Reiki Monogatari, né? Que é o que se passa durante a chamada Idade Média japonesa, né? Na época das casas militares, das casas dos daimyos aqui se trata da ascensão e queda da casa de Taira, né? Que é uma espécie de Ilíada japonesa, né? Assim, é muito legal, né? É aqui que estão os grandes heróis, né, da literatura japonesa. Né? Isso aqui toda a tradição cavalheiresca, né, japonesa está aqui. Aqui uma biografia do Yukio Mishima. Essa biografia é conhecida, né, do Henry Scott Stokes, mas eu só consegui essa ediçãozinha em francês. Yukio Mishima também é um dos meus favoritos, né? E aqui embaixo tem algumas coisas. Aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, aqui, por exemplo, tem uma coleção que eu ainda não terminei de ler, uma coleção de sermões Meister Eckhart. Né? Aqui é uma antologiazinha e aqui são os outros sermões. Na verdade, são 3 volumes, eu só tenho 2, né, os volumes completos, né, dos sermões de Meister Eckhart. E esses os tratados de Meister Eckhart. Quem lê meu blog, quem conhece, sabe que eu já escrevi várias coisas sobre o Eckhart, né, e é um dos meus favoritos, né, da Idade Média. Né. Aqui tem algumas outras coisas interessantes. Deixa eu ver por onde eu começo, né, por aqui. Vamos lá. Balzac, de quem eu gosto muito, né? Alguns livrinhos do Balzac são interessantes. Tem uma parte da obra do Balzac que se dedica ele chama de estudos filosóficos e tal, e se dedica a temas mais espirituais, religiosos e tal, né? Então tem, por exemplo, a busca do absoluto, né? Que é a história de um sujeito, né, que busca o conhecimento e blá blá blá, né? Aliás, aqui também tem a missa do ateu, né? Balzac é sempre maravilhoso, né? Assim, Balzac não tem o que dizer. O Le Père Goriot, né? O pai Goriot, né? É muito legal. E esse aqui também que faz parte desses estudos, né? Que ele chama de estudos, né? É o Louis Lambert, os Proscritos e o Jesus Cristo em Flandres. Algumas dessas obras são influenciadas pelo pensamento do Emanuel Swedenborg, né, o místico visionário, né, sueco. Aqui uma ediçãozinha do clássico também, né, um épico, né, o principal épico medieval, né, a Canção de Rolando, né. Essa ediçãozinha é interessante porque ela vem em francês antigo, francês medieval, né, e do lado vem com francês contemporâneo, né. Que não é exatamente literatura, mas é interessante de todo modo, que é a Busca do Homem pelo Sentido, do Viktor Frankl. Né? Esse aqui também é muito interessante, né? Do Primo Levi, é um dos livros principais do Primo Levi, né? Se Isso é um Homem, sobre os campos de concentração e tal. Sonetos de Camões, que são maravilhosos também, maravilhosos. Né? Aqui tem uma biografiazinha do Dostoiévski. Peraí, caiu aqui.
Biografia de Dostoiévski. Muito boa. Aqui tem o livro da Marguerite Yourcenar sobre o Yukio Mishima. Mishima, ou A Visão do Vazio. É um estudo clássico já, né, sobre a literatura do Mishima. O livro, né, do Michel Houellebecq, né, sobre Lovecraft, né? O livro do Mishima, né? Para mim é o meu preferido, né? Dos romances dele, das novelas dele, é o Pavilhão de Ouro, que é a história de um noviço num mosteiro budista que queima, né, o Templo de Ouro, né? É baseado num acontecimento mesmo, né? Esse aqui, né, a literatura medieval, né, o Chrétien de Troyes, né, Lancelot, faz parte do ciclo arturiano, né, que também me fascina desde que eu era garoto, né, o ciclo de Arthur, né. É uma ediçãozinha, tem uma outra ali bilíngue, é grego, francês, mas tem essa aqui também, que é a tradução nova do West, né, que é um dos especialistas em literatura grega e tal, que é maravilhoso isso aqui, né, a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, né. Hesíodo está entre os meus preferidos também, assim, Hesíodo é fantástico. A Teogonia, principalmente, é fascinante. Aqui você tem um livro que é pouco conhecido, né? É um livro do Shusaku Endo. Ele é mais conhecido por aquele livro Silêncio, que deu origem ao filme, né? Do Martin Scorsese. Mas esse aqui é a história de um samurai que no século XVII ele vai para o México, né? Ele é católico e é cheio daquelas dúvidas, daquelas coisas, daquelas hesitações que já aparecem lá no Silêncio, né? Que é o livro mais conhecido do Shusaku Endo. E aqui tem duas coisas bacanas. O Encantamento, do Hermann Brohr, que é um livro, é um livro sobre a ascensão do Hitler também, né? É quase como um conto fantástico. Não chega a ser um conto fantástico, né? Mas é cheio de um sentido meio mágico, né? E A Morte de Virgílio, que é sobre o exílio de Virgílio, né? Também é um clássico já, né, da literatura moderna, né? A Morte de Virgílio. Aqui são os relatos, o livro do Arrian sobre o Alexandre o Grande, né? Bem interessante. Isso aqui também é bacana, né? A livraria, né? A biblioteca, né? Da mitologia grega, do Apolodoros, que é uma espécie de compêndio do grego sobre a mitologia grega. É quase como um vademecum, né? Da mitologia. Tem praticamente tudo que você precisa saber sobre a mitologia grega está aqui. Outro livro, né, do ciclo arturiano, Sir Gawain, né, e o Cavaleiro Verde. Né? Esse livro é muito bacana. Muito bacana. É um dos livros é, de, no- do cavaleiro ideal, né? Sir Gawain, é um sujeito puro e tal. Muito, muito legal. Uma Vida de São Francisco. É a primeira vida, né, escrita após a morte de Francisco de Assis, né, que é de Tomás de Celano.
Tommaso Celano, que é a primeira vida, né, que foi escrita sobre São Francisco. Aqui tem 3 volumes, também talvez o meu escritor de terror preferido, né, assim, o H.P. Lovecraft. Né? Essa coleção é muito legal, tem praticamente tudo do Lovecraft. Sou fanático pelo Lovecraft, li praticamente tudo dele. Aqui, deixa eu ver, também outro livro do Chrétien de Troyes, né, sobre Sir Perceval, né, que também faz parte do ciclo arturiano. Eu gosto muito desse tema. O épico nacional da Finlândia, né, é o Kalevala. Né, é bem legal, eu gosto muito de épicos. Aqui eu queria mostrar também um dos meus... aqui. Do Coração das Trevas, né, do Joseph Conrad, que é um dos meus livros preferidos também, assim, acho fantástico esse livro. As Flores do Mal, de Baudelaire. Eu já nem sei quanto tempo eu já tenho essa edição, porque né, várias partes rabiscadas e tal, né, de anotações, não sei o que. Assim, o Baudelaire é fantástico. Assim. Esse livro é muito bom. E aqui eu tenho essa coleçãozinha dos Fioretti, de São Francisco de Assis, que na verdade são lendas, né, e escritos que foram produzidos por um grupo dentro dos franciscanos, chamados espirituais, né? E eles escreveram... São histórias tardias sobre São Francisco, boa parte delas não é verdadeira, mas que elas expressam uma determinada interpretação da vida de São Francisco, né? Dos ideais de São Francisco. Né? E aqui, uma edição que eu tenho há muito tempo, tanto até rasgada aqui dos lados, que sofreu um pouquinho, mas também um dos meus favoritos, né? Edgar Allan Poe. Assim, Edgar Allan Poe é excelente, sempre uma leitura prazerosa. Né? As fábulas de Esopo, né? Aqui tem é um épico pouco conhecido, né? Mas é muito bacana, é da Apolônio de Rhodes, sobre a viagem dos argonautas, né? Jasão, né, e os argonautas. Esse é o épico, né, do Apolônio de Rhodes sobre isso. É muito bacana esse épico. Aqui tem algumas coisas também, um dos meus preferidos, né, o Morte em Veneza, Thomas Mann. Assim, Thomas Mann, grande escritor também. Thomas Mann. Esse aqui é um livro interessante, que se passa na Idade Média. Né? Um cara que passa por é quase como um romance também religioso, né? Essa edição aqui, eu acho fantástica, né? Essa edição dos contos do Thomas Mann. Para quem quer começar a ler Thomas Mann, eu acho que o melhor caminho é ou Morte em Veneza, né? Mas também essa coleção Os Famintos, né, do Thomas Mann. É maravilhosa. Assim, Thomas Mann é um excelente contista, eu acho. Aí tem algumas coisas aqui que
Processo Maurícios, do Jacob Wasserman, que tem se tornado também um dos meus preferidos, escritores preferidos, assim. Eu escrevi um texto no meu blog sobre esse livrinho aqui, né, do Jacob Wasserman, que é o conto do encontro do Pissarro, né, com o Atahualpa, que era o rei Inca. Esse livrinho é fantástico, assim, é fantástico. É fininho, mas é de uma profundidade assim, impressionante. Aliás, muito me impressiona a forma como o Wasserman escreve os diálogos, a profundidade dos diálogos. Esse aqui também eu achei fantástico. Saiu agora, há pouco tempo, né? Golovin, que é a história de uma nobre que está tentando escapar da Revolução Russa, e o Golovin é um desses revolucionários, um marinheiro lá, revolucionário. O diálogo com dos dois é um negócio assim muito bom, muito bom. Está se tornando aí um dos meus escritores favoritos. Eu até comprei, depois eu mostro aqui, está em algum lugar aqui, o outro livro que eu também saiu agora. Esse aqui também é um livrinho meio que clássico, né, do Samuel Johnson, né, a história de Rasselas, né, o príncipe da Abissínia. Né. Outro também que é muito interessante, né, o Hermann Hesse, são esses contos de Hermann Hesse, que ele é mais conhecido pelo Siddhartha, né, mas são ótimos esses contos. Isso aqui também pouca gente conhece, né? São poemas de Michelangelo. Eu já tenho essa edição talvez há 20 e muitos anos, né? E as poesias são belíssimas, né? Do Michelangelo. Esse aqui também é fantástico, né? John Donne, poemas do John Donne, um poeta cristão do século XVII, se não me engano. John Keats, né, que eu gosto muito. Esse aqui é uma daquelas livros produzidos na União Soviética, né, uma distopia, né, do Nós, né, do Zamyatin, né, que é uma espécie de... Né, o pessoal até relaciona com o George Orwell. Né? É bem interessante também. Aqui um outro escritor de terror que influenciou muito o Lovecraft, né? Realmente os contos são muito bons, né? Do Arthur Machen. Muito interessantes. Esse aqui talvez seja o mais conhecido dos contos dele, né? O Grande Deus Pan. Né? Mas são bem interessantes, bem bacanas mesmo. É claro, não pode faltar, né? Shakespeare, eu adoro Shakespeare, né? E os sonetos de Shakespeare, né? São um tesouro inesgotável, né? Assim, a vida fica mais bela com Shakespeare. Outro poeta também que eu amo, né? O Alexander Pope. Né? Também, as poesias dele são fantásticas também. Aqui tem um volume de poesias da Primeira Guerra Mundial, de soldados britânicos, né? Que são muito bonitas. Muito bonitas. Aqui as poesias do Tagore, né? Talvez o livro mais conhecido do Rabindranath Tagore, o Gitanjali. São as poesias dele também muito interessantes. Não podia faltar, né? O Lefkad Horn, as histórias de fantasmas do Japão. Também muito bacana isso. E o livro mais conhecido dele, né? O Kwaidan, que virou filme, né? Na década de 60 tem um filme famoso, que são as histórias de yokais, yoreis e onis, né? Esses seres fantásticos, né? Vamos dizer assim.
Esse também é muito interessante, né? O Hoffmann, né? Um alemão. Tem muitos... Os contos fantásticos dele são muito interessantes, né? O livro dos Seres Imaginários, do Jorge Luiz Borges. Eu sou fanático por Borges. Gosto de tudo do Borges. Aqui também tem mais Borges. Os ensaios dele sobre Dante Alighieri. O livrinho dele, né, sobre... São pequenos contos, né? O Fazedor, do Jorge Luiz Borges. Isso aqui, que para mim é um dos meus tesouros aqui, né? Que são os contos completos do Jorge Luiz Borges. Assim. Quem não leu Borges, leia Borges. Borges é, assim, maravilhoso. Aqui também um dos meus poetas preferidos, né? As obras de William Blake. Então, essa edição é muito boa porque ela tem praticamente tudo, né? Do Blake, né? O Casamento do Céu e do Inferno, todas essas obras. Esse aqui é belíssimo, né? O Lord Tennyson. As poesias de Lord Tennyson são também indescritíveis, tão bonitas, né? Assim, negócio. E aqui tem um clássico do século XX, né? Que é literatura também, mas é também documento, né? Tem o volume 1 e 2, né, do Alexander Solzhenitsyn, o Arquipélago Gulag, sobre os gulags soviéticos, né? Também um clássico já, né, do século XX. Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, do Alexander Solzhenitsyn. Também O Primeiro Círculo, né, a novela dele também sobre o mundo soviético, né, o horror soviético. Ou tem outras coisas aqui, cadê? Deixa eu ver. Sim, aqui embaixo. Não podia faltar, né? Também um dos meus favoritos, né? Chekhov. Né? Alguns livros do Chekhov aqui, né? Chekhov. Aqui tem dois livros que são muito bacanas, talvez pouca gente conheça, né? Do Arthur Schnitzler, o Tenente Gustel. E talvez esse livro aqui seja mais conhecido, que é O Breve Romance de Sonho, no qual o Stanley Kubrick se baseou para fazer o De Olhos Bem Fechados, né? O último filme dele, né? Sim, também sou fanático pelo Henry James. Aqui tem só de histórias de fantasmas do Henry James. Né? Que tem o famoso, né, The Turn of the Screw, né? A volta do parafuso, né? The Beast in the Jungle. Assim, Henry James também é muito bom. Desse lado aqui, como eu tinha mostrado, né, tem os mais Dostoiévski, tem os Buddenbrooks, né, do Thomas Mann, Turgenev, Rudin de Turgenev, né, que também é um grande livro. Tem mais Dostoiévski, é claro, Irmãos Karamazov, a Ilíada, né, que também eu leio e releio, leio. Uma edição facsímile, né, dos Lusíadas, Luís de Camões.
né? Ainda não tive tempo. Tá na fila aí para ser lido. Deixa eu virar isso aqui. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Puxa aqui. Tem alguns livros aqui embaixo que são interessantes. Por exemplo, esse volume, Poesias do Yeats, Collect Poems of Yeats, eu gosto muito. Essa coleçãozinha de contos de Yukio Mishima, muito boa. Tem o conto aqui, talvez o mais conhecido, que virou um filme, um curta-metragem, né? Dirigido e atuado pelo próprio Yukio Mishima, né? O Nacionalismo, que é talvez o conto mais bonito dele, né? Sobre um tenente do exército imperial japonês e sua esposa que cometem o harakiri, né? o seppuku. Né? Sim, novelas exemplares do Miguel de Cervantes. Tem aqui o Heliópolis do Ernest Junger, mas tem outras coisas do Ernest Junger aqui. E esse um poema, um poeta também muito interessante, Constantinos Cavafis. Talvez a poesia dele mais conhecida seja Ítaca, né? Mas é um grande poeta. Eu gosto também um bocado dele. Eu não terminei de ler, mas Silmarillion do Tolkien. Eu tenho uma certa dificuldade de ler Tolkien. Aqui o clássico dos clássicos, né? Um dos clássicos, né? O Don Quixote de la Mancha, né? Esse livro aqui do próximo é interessante, porque é um relato de viagem, cheio de mistério, cheio de coisa, para quem gosta desses relatos assim, né? Do Ferdinando Ossendowski, Bestas, Homens e Deuses, em que ele na Revolução Russa, ele fugindo da Revolução Russa, ele vai parar lá no Tibete. É bem interessante. Eu não sei se é verdadeiro o relato dele, não, ou se é completamente verdadeiro, mas é interessante de todo modo. Né? Aqui 3 volumes de contos. Eu tinha outros aqui, mas 3 volumes de contos do Philip Dick, que é o meu preferido, né, em ficção científica, né? Assim, para mim é o meu preferido, assim, Philip Dick. Tem Sol e Aço, né, do Yukio Mishima, né, que também é um livro famoso do Yukio Mishima, uma espécie de ensaio, né? E esse aqui, o Cores Proibidas, Yukio Mishima, né? Mas eu tenho outras coisas aqui, deixa eu ver. Sim. Esses 3 eu gostaria de mostrar. Que esses aqui são os 2 volumes na verdade são 3, por enquanto só tenho 2. Os diários de Victor Klemperer durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Já viraram um clássico, né? Esse aqui talvez pouca gente conheça, mas é bem interessante. É o Diário de um Desesperado, do Friedrich Heck Malesheven, né? Que era um nobre, né? Um aristocrata alemão que detestava os nacionalsocialistas, e é um diário durante a guerra, né? Ou seja, desde a ascensão dos nacionalsocialistas até o fim da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos. Né? Também é muito interessante, o testemunho é muito interessante. Né? O meu escritor preferido, né, Marcel Proust,
É o ciclo, li o ciclo inteiro, né, do Em Busca do Tempo Perdido. É uma maravilha, né? Tem esse livrinho aqui que saiu há pouco tempo, né, do Eugen Richter. Eu não conhecia, mas é uma utopia, é uma distopia, né? É na linha do Zamiatin, né? Sobre o que seria o mundo socialista. Ele escreveu isso em 1890, ou seja, muito antes da União Soviética, essas coisas todas. E esse aqui que eu comprei há pouco tempo, também do Jacob Wasserman, eu ainda não li, mas quero ler o mais breve possível, que é o primeiro volume, né? A Ilusão do Mundo, né? Um dos primeiros livros do Jacob Wasserman. Ele está se tornando um dos meus prediletos, né? Eu tenho aqui... deixa eu pegar aqui. O livro do Mircea Eliade, né? Mas é um romancezinho dele, uma novela, né? O Velho Homem e o Oficial. O Velho Oficial tem outros livrinhos lá dele, né? Aqui não é literatura, não, mas é um livrinho maravilhoso, de qualquer forma, do Louis Lavey, O Erro de Narciso. Aqui começa a sessão Ernest Junger, né? Também de quem eu gosto muito, né? A Guerra como Experiência Interior. É um livro muito interessante. O livro mais conhecido nele, né, é a Tempestade de Aço, que é o livro sobre a Primeira Guerra Mundial, né? E aqui, relato de viagem dele, né, pelo Brasil, por exemplo, inclusive, né, a Viagem Atlântica do Ernest Junger. E aqui, passar para cá, As Abelhas de Vidro, é um romance dele, né? Eu tenho outros ali também, né? Estão dentro do baú do Ernest Junger. São também interessantes. Os diários de Ernest Junger durante a Segunda Guerra Mundial, assim, eu consegui 3 dele, né? Mas aqui são 4, né? Tem que comprar o quarto, né? O primeiro, o segundo de 1900, esse aqui é de 1939 a 1940, quando ele era tenente da Wehrmacht alemã em Paris. Aqui é de 41 a 43, de 43 a 45 e tem de 45 a 48, se não me engano, né, que já é depois da guerra. O Nó Górdio, que é um livro dele, mais ou menos teórico, né? Não tenho tudo que eu gostaria do Ernest Junger, não comprei tudo que eu gostaria. O Problema de Aladim também, que é uma novela dele. Tudo do Ernest Junger é interessante. E tem aqui que passou aqui, né? Eu esqueci de mostrar essas coisinhas aqui também. As viagens de Sir John Mandeville, que são viagens fantásticas, né? Um cavaleiro medieval que ele viaja, diz que foi à Índia, à China, né, sabe? E é cheio aquelas coisas fantásticas, né? É pura literatura mesmo, assim. Muito, muito bacana. Tristão e Isolda, né? Parsifal, né? Tudo wagneriano, né? Assim, Tristão e Isolda, Parsifal,
Não é coincidência. Eu adoro Wagner. As Viagens de Marco Polo. A Canção de Rolando eu já mostrei. Ah, sim, eu tenho essa edição também da Canção de Rolando. Né? Mas é porque essa aqui tem outros poemas. Poemas, né? Sobre Carlos Magno, né? A Morte de Arthur. Né? Do Sir Thomas Malory. É a fonte principal, praticamente, que a gente tem sobre o ciclo arturiano, né? Esse aqui é ótimo. E essas crônicas, né, escritas pelo João Ville, né, e o Villard-Douin, né, que são crônicas das cruzadas. Eles eram cavaleiros que foram nas cruzadas, escreveram sobre isso. E, inclusive, aparece o rei São Luís de França, né? É um dos personagens. Tem isso aqui também é uma maravilha, né? Virgílio, a Eneida. E eu tenho também uma edição aqui, também do Virgílio. Acabei não mostrando aqui. Do Virgílio, as bucólicas, né? E as geórgicas, né? Do Virgílio. E Goethe. Aqui eu não tenho tudo que eu gostaria do Goethe, né? Ainda não comprei. Aqui a peça dele, a tragédia dele, né? Ifigênia e Taurid. E esse livrinho aqui, que é um conto esotérico, né? Do Goethe. A Serpente Verde. Né? E tenho essa coleção aqui, que é difícil de encontrar, que são versos selecionados do Goethe, mas só que é uma edição bilíngue, né? Tá aqui em inglês e alemão. Para quem gosta de Goethe. Tem algumas outras coisas ali de literatura, né, do outro lado. Né? E uma das minhas últimas aquisições, fiquei muito feliz de conseguir, né? As Elegias do Duino, do Rainer Maria Rilke. São lindíssimas. Lindíssimas. Bom, mais ou menos isso aí. Não tem outras coisas por aqui, mas tem os contos Canterbury ali, assim, o teatro grego completo naquele lado ali, assim, tem um teatro grego ali completo, né? Mas eu acho que foi mais no espírito de dar dicas assim de literatura para quem quiser. Tem algumas coisas meio que fora da caixinha aqui, né? Um pouco mais diferentes aí do comum. Então é isso. Espero que vocês gostem e seja útil para mostrar coisas interessantes. Por último lugar, que eu vi aqui do lado, não tinha mostrado, do Junichiro Tanizaki, O Louvor da Sombra. Bacana também. Então, até logo.